Fala, meus amados. Queria conversar um pouquinho sobre a palavra neste dia. Às vezes é até modo de ensinamento, né? Não sou professor de escola dominical, nem me vejo um pregador, mas eu gosto muito de estar lendo a palavra, gosto muito de evangelizar, mas tem coisas que eu não me vejo fazendo, como ser um professor de escolinha dominical, nem ser um pastor, não me vejo nessas condições. Então, não estou falando porque quero tomar vaga de ninguém, que não é esse o interesse que a gente às vezes fala as coisas. Então, hoje eu queria falar algo sobre a palavra que é muito importante, porque às vezes ouvimos assim certos estudos, né? Nós vamos, então, uma vez no nosso estudo da escolinha dominical, eu estava falando sobre Jesus, né? No casamento, ele transforma água em vinho. O foco da aula ali naquele momento era Jesus, era sobre o vinho, não era Jesus diretamente, sobre o vinho estava melhor, o vinho estava pior, o vinho estava gostoso, o vinho isso. Mas eu acho que quando a gente está falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, o foco é Jesus, o foco é o Espírito Santo e o foco é Deus. O foco nunca é coisas. Então Jesus não estava transformando água em vinho para que alguém bebesse vinho ou coisa parecida. Eu vejo ali naquela passagem ali o que? Eu vejo naquela passagem que Jesus estava demonstrando para o povo o seu poder criador, seu poder de transformador. Então, como ele transformou aquela água em vinho, ele transformaria você e eu, a tua vida pecaminosa, a minha vida pecaminosa, ele restauraria pelo amor na sua palavra. Então, um vinho para ser preparado, ele tem que ter vários processos. Um vinho não é simplesmente colhe a uva, pisa na uva e virou vinho. Não, ele tem os processos dele. Tem o processo de fermentação. Quer dizer, então, tudo isso leva tempo. Aí Jesus chega no casamento e acaba o vinho. Esse vinho com fermentação. Acabou o vinho. Jesus transforma esse vinho. Aí falam para Jesus, Jesus vai, manda encher as botijas de água e ele transforma no mesmo instante aquela água em vinho. Então, se você vê, não teve fermentação, foi uma coisa rápida, uma coisa de momento, foi ali. Então ele não transformou a água no vinho que a gente toma de fermentação, aquele vinho que Moisés, que Noé tomou e ficou embriagado, né? Chegou a amaldiçoar seu filho. Então a gente sabe as consequências de um vinho, né? De um vinho que faz. As filhas de Ló deram vinho a ele também para ter o incesto com o pai. Então, muitas coisas que vieram na Bíblia, quando se fala do vinho, teve suas consequências ruins. Aí Jesus transforma água em vinho, que é o suco de uva verdadeiro, o melhor vinho que as pessoas poderiam ter bebido. Desse, Jesus poderia ter bebido, mas do vinho antigo, não, Jesus não ia beber.
aquilo que é pra gente é cachaça, porque fica bêbado. Pra gente é cachaça. Para quem bebe vinho sabe o que é beber vinho, quando fica bêbado com vinho, quando se embriaga com vinho, é triste. Então, não é esse vinho. Então, a mesma coisa que quando a gente lê a Bíblia, que aí eu vou ler para você, em 2 Samuel 5:8, que fala do cego de Jericó. Então, nós vamos lá em 2 Samuel 5:8, que fala do cego de Jericó. Mas eu vou ler do 6, tá? Ao 8, que diz assim: Partiu o rei, que é Davi, né? Com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E que disseram a Davi: Não entrarás aqui, os jebuseus, né? Em Jebus. Que Davi não entrasse em Jebus, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem coxo, nem cego entrará na casa. Então ali Davi estava mandando o soldado ir, né, e matar os cegos e os coxos. Então ali, para poder Davi tomar aquela cidade, né, que Jebuseus, que ele queria, que é Jerusalém hoje, ele teria que matar os cegos e os coxos, porque estavam aborrecendo ele, que achavam que não, por ali o Davi não passaria. Então Jesus passou. Aí logo adiante, há anos depois, agora nasce Jesus, né? Jesus faz seus 30 anos e começa o seu ministério. Jesus vem em Jericó e olha o que acontece já lá em Jericó, que é em Marcos 10, de 46 a 52. Marcos 10, de 46 a 52. A cura do cego de Jericó. Então a gente vai ver que coisa interessante, tá? E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então, a gente sabe que o Timeu, ele, por causa de Timeu, que era o pai dele, ele foi vazado os olhos. Então ele não enxergava. Ele enxergava, depois vazaram os olhos dele e ele parou de enxergar. E interessante aqui que você vê por que eu li lá no livro
de 2 Samuel 5:8, e agora eu estou lendo em Marcos 10, de 46 a 52. Vocês viram que Davi lá atrás, Davi mandou matar os cegos e os aleijados. E agora, quando Jesus passa ali, tem um cego ali, filho de Timeu, que vazaram os olhos dele. Agora esse cego, ele está clamando, Jesus, filho de Davi. O que Davi falou lá atrás, que os cegos, coxos não entrariam na cidade. E agora chega Jesus como filho de Davi. Então, o que o cego fala? Ele quer entrar na cidade. E Davi disse que ele não entraria. Como ele falar com essa pessoa se ele é o filho de Davi? Certamente iriam o matar. Então, quando ele grita Jesus, filho de Davi. Ele não fala assim, Jesus, quero ser curado por ti, Jesus, tem compaixão de mim que eu quero ver. Não, Jesus, ele só fala Jesus, filho de Davi. Depois Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Aí ele diz, eu quero ver. Ele cria, mas ele primeiro ele tinha que ter essa obediência, que o rei Davi, na época, disse que eles não entrariam na casa. Aí vamos mais à frente um pouquinho. Nem os cegos, nem os coxos. O que o filho de Jonatas, que Davi fez um acordo com ele, tanto Jonatas com Davi e Davi com Jonatas, qual era o acordo? Um cuidar da família do outro, do filho, da esposa, eles fizeram um acordo. O filho de Jonatas era o quê? Mefibosete? Era coxo. Quando Davi manda chamar ele, falaram, ele é coxo dos pés. Mesmo assim, Davi tinha feito uma promessa, que não mataria ninguém da família de Jonatas. Então, ele teve que cumprir a promessa. E agora vem Jesus, filho de Davi. Então, o cego, ele grita, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, olha para mim com compaixão, tenha piedade de mim, para que não matasse ele, não fizesse algo contra ele. Jesus manda chamar ele imediatamente, ele mandou me chamar, ele deu um salto e foi. Então, quando a gente vem a dar uma aula, é isso que a igreja, muitas das vezes, precisa fazer um pastor quando sobe no púlpito. É isso que a gente espera. Quando ele lê a Bíblia, ele traz Jesus até a gente. Uma escolinha dominical, porque nossos filhos estão lá. A Bíblia diz, inculca, né? Mesmo que você em casa venha inculcar o seu filho, né? Que eu acho que é a obrigação dos pais, não é igual à escola, né? O teu filho estuda numa escola, a professora tem que trazer educação para o seu filho. Não, quem traz educação para os nossos filhos somos nós. A escola ajuda naquela matéria que precisa ajudar. É a mesma coisa a igreja. Como a igreja ela está ali para falar de Jesus, então a gente ensina. Se na igreja falar o contrário, vai embolar a cabeça dos nossos filhos e eles não vão entender quem está sendo certo. Se é o pai dele que em casa inculcou ele que Jesus é Deus, que só ele nós devemos nos curvar, só a ele devemos adorar, só a ele devemos exaltar. Aí, de repente, chega lá, lê sobre o Timeu e fala, viu, Jesus, viu, você pode ser curado, basta ter fé que você vai ser curado. Quer dizer, frisa na visão da pessoa. Jesus não estava, o cego não pediu para ser curado, ele pediu para Jesus ter misericórdia, primeiramente misericórdia dele, porque Davi disse que ele não entraria na cidade. Então, ele queria pelo menos entrar na cidade. Aí Jesus, pela sua misericórdia, perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, quero. Foi a aula sobre o primeiro milagre de Jesus, sobre o vinho. O que foi colocado
foi o vinho. Não foi Jesus transforma, como ele transformou aquilo ali, ele transforma eu e você. Não, a aula ela tem que ser direcionada. É o que eu estou falando. Eu não sou um professor, nem sou pastor. Eu gosto de evangelizar na rua, levo meus folhetos e dou os folhetos, mas eu não sou, tem cada pessoa no seu lugar. Antigamente, né, lá na vida mundana, a gente falava assim, cada macaco no seu galho, né? Porque nós não somos macacos, nós somos homens e mulheres, né? Nós somos ser humano. Então, mas tinha esse ditado, porque se você é mecânico, você vai trabalhar de mecânico, você é motorista, vai trabalhar de motorista. Então, não adianta eu, como motorista, tentar ser mecânico se eu não sei consertar um carro. Nem o mecânico, se ele não sabe dirigir, ele pode até saber andar de carro, mas ele pode não ser um motorista para pegar um caminhão, uma carreta e sair andando. Então, por isso que a gente dava esse ditado. E aqui é esse. Nós estamos, quando a gente abre a palavra tem que ser somente direcionada a Jesus, não a mim nem a você, não a fala minha nem fala sua. A fala tem que ser a de Deus, que Deus te deu antes de você começar a sua pregação, né, o seu ensinamento, né? Então é isso que eu queria deixar hoje, esses capítulos e versículos da Bíblia que foi lido para você, em 2 Samuel 5 e 8, que é do cego, né, e aleijados, e Marcos 10, 46 e 52, que é de Bartimeu, filho de Timeu. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.